Aí o fulano lá veio, só que ele veio, quando eu falei da camisa, me trazendo todo o resto do guarda-roupa, menos a camisa que eu pedi, né? Mas enfim. Isso é reconhecer imediatamente o cliente, coisa que eles não fizeram. Por exemplo, pode acontecer de todo mundo estar ocupado na hora que o cidadão entra no órgão, que o cliente entra na loja. Só que não custa nada, pelo menos com o olhar, você olhar para o cliente que acabou de entrar e falar, opa, tudo bem? Só um minuto. E termina de fazer o que você está fazendo. Pelo menos a pessoa percebeu, alguém notou minha presença. Isso é reconhecer imediatamente o cliente. Segundo, você vai atender a pessoa, fique em pé, isso demonstra respeito. Quando, por exemplo, o atendimento é feito sentado. Você vai num banco, numa agência bancária qualquer, os gerentes não ficam sentados, os gerentes de atendimento? E aí, normalmente, o que eles fazem? Termina de atender alguém, alguém levanta, ele aperta um botãozinho para chamar a senha. Enquanto a pessoa não se toca de olhar para a senha, levantar e vir, ele está mexendo no computador e fazendo outra demanda. Vocês já perceberam isso? Quando o gerente do banco vai te atender, aí você chega perto dele, ele ainda está no computador, ocupado com a demanda dele. Parece que ele nem percebeu que você chegou. Aí ele está aqui, aí de repente ele olha para você, por favor, senta aí. E ele continua. Isso é uma baita de uma falta de respeito. Não chamasse a senha. Termina de fazer o que está fazendo para poder chamar a senha e estar pronto para aquele cidadão que está chegando ali, para o cliente que está chegando ali. Qual que é o certo? Estou aqui sentado, chamei a senha, estou sem fazer nada, estou esperando o cliente chegar. O cliente chegou, se levanta, olha no olho, pega na mão, aperta a mão, cuidado para não destruir a mão da pessoa, que tem gente que vai apertar a mão, parece que quer destruir a outra mão. Tem gente que comete um outro erro, pega com nojinho, né? Você já percebeu? Cara, eu odeio, é pior. Eu odeio gente que para pegar na sua mão, pega na ponta do seu dedo e ainda enxuga a mão depois. Cara, eu não estou sujo, pelo amor de Deus, né? Enfim. Mas pegue na mão com firmeza, sem destruir. Aí sim, você convida a pessoa a sentar. Psicologicamente, sabe o que você acabou de fazer? Você buscou o cliente no nível dele e trouxe o cliente para o seu nível, que é a cadeira, que é a mesa. Isso é respeito, né? Quando você convida alguém a entrar na sua casa, você não acompanha. Quando esse alguém não vai embora, você não acompanha para ir embora. É o mesmo princípio. Dificilmente fazem isso. O cara não levanta, manda a pessoa sentar. Parece que quem vai sentar vai incomodar. E o cara não larga o telefone, não larga o computador. Pô, eu sou cliente e estou aqui te incomodando. Dá essa sensação, né? Então é importante ficar em pé e mostrar respeito. Sorrir para mostrar cordialidade, mas sem excessos nesse sorriso, né? Porque senão daqui a pouco você vira do avesso, né? Sorrindo tanto. E além disso, soa falso. Apresente-se, fale o seu nome e trate o cliente pelo nome. As pessoas amam serem chamadas pelo nome. Isso dá uma ideia de personalização. Percebe, a maioria de vocês, quando tem alguma participação, a primeira pergunta que eu fiz para cada um de vocês, qual é o seu nome? Vou lembrar da maioria dos nomes, das aulas que eu vou dar no dia de hoje? Não vou, mas alguns nomes eu vou lembrar, e se eu não lembrar eu pergunto de novo, e assim vai. Todo mundo gosta de ser reconhecido pelo nome, porque senão a gente passa a ser qualquer um, e ninguém é qualquer um, todo mundo é especial. Olhar nos olhos, como eu já falei, o aperto de mão, né, que seja um aperto de mão sincero, mas sem esmagar e sem nojinho, né? E oferecer assistência. A pergunta, posso ajudar? É importante, mas não na abertura. Não tem que ser a primeira pergunta. Posso ajudar? Não. Acabou. A pessoa tem que perceber que você pode ajudar sem necessariamente você falar, posso ajudar. Você tem que se mostrar disponível. Em alguns momentos cabe dizer, mas não no início, não na primeira frase. Continuando. Como que eu demonstro para o cliente que eu estou entendendo de verdade o que ele sente? Primeira coisa, ouvir atentamente. Já caiu em várias provas de atendimento perguntando se ouvir era mais importante do que falar. Questão correta. Por quê? Se eu estou trabalhando com atendimento, eu tenho que ouvir o que o cliente deseja. Como é que eu vou oferecer para ele aquilo que ele quer se eu não sei aquilo que ele quer? É a mesma coisa que o cara pedir uma camisa e eu trazer uma calça ali na loja. Então eu tenho que escutar. Para que eu escute, eu tenho que fazer o cliente falar. Para eu fazer o cliente falar, eu tenho que fazer perguntas. Só que são perguntas abertas. Qual que é a diferença de pergunta aberta para pergunta fechada na hora da prova? A pergunta fechada tem como resposta sim ou não, ou talvez. A pergunta aberta, a pessoa tem que falar mais do que uma palavra. Posso ajudar? É uma pergunta aberta ou fechada? Fechada. No que posso ser útil? Aberta ou fechada? Aberta. As perguntas abertas permitem as pessoas falarem mais. As pessoas falando mais, você escuta mais e atende melhor. Como eu falei agora, faça perguntas de sondagem e elucidação. Pergunta de sondagem são as perguntas abertas, que permitem a pessoa falar mais. Pergunta de elucidação é você fazer a pessoa falar mais ainda.
Então, por exemplo, o que o senhor deseja? Uma televisão de 14 polegadas com 2 saídas HDMI. Qual o motivo dessa televisão? Isso já é uma pergunta de elucidação. Aí te dá a condição de você saber se tem o produto ou não e o que você vai oferecer para aquele cliente. Não tendo o produto que ele deseja, não ofereça outra coisa. Pergunte se pode oferecer outra coisa. Então, por exemplo, olha, eu não tenho essa televisão que o senhor deseja, eu tenho outros modelos com outros tamanhos. Posso lhe mostrar? Porque, provavelmente a pessoa vai falar que não pode e vai embora. Mas você não fez ela perder o tempo dela. E positivamente você vai ficar marcado na memória dela. Quem a pessoa vai procurar quando ela precisar de outra coisa de novo? Você. Você pode até achar que a pessoa não vai te procurar nunca mais, mas procura, né? Outra questão que é importante no atendimento, deixar claro que você está entendendo. Já que eu fiz o cliente falar, escuta de verdade. Não tem momentos que a pessoa está falando, sua cabeça está longe? Quantas aulas não acontece isso? Que o professor está aqui se esgoelando, seu pensamento está lá na praia, está lá no almoço, está em qualquer outra coisa. Quando você está trabalhando com atendimento, preste atenção no que a pessoa diz. Então, quando aqui coloca, deixa claro que você está entendendo, é você demonstrar fisicamente que você está prestando essa atenção. Como que eu faço isso? Emitindo alguns sons. Por exemplo, a pessoa está falando, e você, claro, sim, concordo. O problema é que tem gente que pega só uma expressão e fica repetindo. Então a pessoa está ali falando, e você, Não, é um motor tentando pegar, né? Disco riscado. Você tem que variar, né? Uma coisa que às vezes você não precisa falar, mas o teu corpo fala. Então, por exemplo, a pessoa está ali falando, e você... Essas expressões demonstram que você está prestando atenção. Isso é importante. Mantenha um tom de voz cordial. Cara, o problema é que tem gente que não tem voz cordial. Tem gente que para falar parece um cavalo, um trator passando por cima das pessoas. Tem gente que é assim. Por exemplo, recentemente eu fui dar aula em Porto Alegre. Eu tinha uma imagem de Porto Alegre das pessoas fechadas, sisudas, nada. Cara, que povo simpático, sabe? Que povo receptivo. Mas teve um aluno que levantou a mão ali e foi fazer uma pergunta. Quando ele foi fazer a pergunta, eu achei que ele ia me bater. Sabe? Pois é, professor, mas olha só, que não sei o que. Amigo, calma, né? Até falei assim na aula, calma, você está nervoso? Não, esse é meu jeito de falar mesmo. Tá bom, amigo, mas tenta falar um pouco mais baixo, pelo menos. Tá? Não tem como, eu não consigo controlar isso. Isso daí é meu. Aí eu comecei a deixar ele nervoso. Aí eu percebi, agora você está nervoso? Porque eu não sei se você estava nervoso no começo, está nervoso agora. Eu não consegui identificar, sabe? Só que tem gente que isso é natural, é o jeito de falar. Né? Eu venho de família de italianos, então quer dizer, em casa, entre família, você acha que a gente está brigando e a gente está conversando. Mas é uma conversa que quase sai na porrada, mas é conversa, tudo se amando, né? Às vezes é natural da pessoa, mas você trabalha com atendimento, você vai ter que controlar isso. Tem gente que é o inverso, que vai falar com você, oi, tudo bom? Como é que você está? Tudo jóia? Cara, parece que a pessoa está morta, né? Dá vontade de pegar o dedo da pessoa e enfiar dentro da tomada ali para tomar um choque e ver se acorda. Não adianta. Trabalhando com atendimento, você tem que manter um tom de voz coerente com o discurso, coerente com a situação e cordial, né? Sem grosseria e sem lentidão também. E a demonstração da confiança, que acaba sendo gerada você executando tudo isso. Continuando, como é que eu demonstro empatia, então? Eu falei que é tão importante a gente se pôr no lugar de alguém, só que não adianta nada a gente se colocar no lugar de alguém que não percebe que a gente está se colocando no lugar dela. Então, quais são as formas de demonstrar empatia? Primeiro, me colocar de verdade no lugar do cliente. Não é aquela coisa falsa. Te entendo. É difícil, né, cliente? Não, sabe, é de verdade. Por mais que você não possa fazer o que ele deseja, de verdade entender o ponto de vista dele. Se ele perceber que você está de verdade entendendo esse ponto de vista, ele já vai perceber qualidade no atendimento. Segundo, se o cliente reclamar de alguma coisa, e clientes sempre reclamam, mostre algo com que ele concorde. Só que é complicado fazer isso. Imagina o cliente xingando você. Porque o seu atendimento é uma porcaria, você é um ignorante, um idiota, o cliente te falando isso, o cidadão te falando isso. Você vai concordar com ele? É verdade, cliente, eu sou um idiota. Não, né? Isso vai soar falso. Ou então o cliente reclamando da empresa, do órgão que você trabalha. Esse órgão é uma porcaria, nada aqui funciona. É verdade, cliente, nada funciona, mas eu estou aqui para te ajudar. Isso é falso. Mostrar algo que ele concorde é o seguinte, por exemplo,
Vamos supor que o cidadão está reclamando do tamanho da fila que está no órgão e as horas que ele passou na fila para não ter o problema resolvido. E aí ele está desabafando com você. Pô, esse banco é uma porcaria, cara. Tamanho de fila enorme. 3 horas aqui para ser atendido por você. Se você virar para ele e fazer uma cara feia porque ele está criticando o banco ou porque ele está reclamando, ele vai ampliar a reclamação. Você tem que virar para ele e falar o que ele concorde no seguinte aspecto. Cliente, reconheço, cliente não, chama ele pelo nome, né? Reconheço a sua reclamação, ela é procedente, a fila realmente está enorme. Mas também, hoje é uma segunda-feira de começo de mês. É natural que o banco fique cheio hoje. Você concorda que não tem como o cliente discordar disso? Isso não resolveu o problema dele. Ele continua insatisfeito com o tamanho da fila, mas você falou algo que ele vai concordar, pelo menos mentalmente. Realmente, segunda-feira em banco, o que eu quero? Começo de mês. Isso meio que diminui a imagem negativa da empresa para o cliente, mas isso é inconsciente, ele não tem essa consciência, isso é algo que ocorre internamente. Então é nesse sentido, o cliente reclamou de alguma coisa, demonstre apoio, fala algo que ele vai ter que concordar, mas não concordar com o problema, concordar com a causa do problema, por exemplo, etc. E demonstrar preocupação genuína. A coisa pior que tem é a gente ser atendido por alguém que demonstra uma preocupação falsa. Por exemplo, outro dia, eu estava numa roda de professores, em hora de intervalo, 3, 4 professores conversando, aí um aluno foi abordar um professor colega meu. Falando, ô professor, minha prova é na semana que vem e tal, pelo amor de Deus, qual que é a resposta dessa questão aqui, que eu não tô entendendo direito. Aí esse professor, né, poxa, meu aluno, olha só, essa questão realmente é complicada. Eu acho, inclusive, que não sabendo essa questão, você está ferrado para essa prova semana que vem, viu? Se fosse você, eu estudava. Isso é preocupação genuína? Isso é ironia, isso é falsidade. Aí o aluno até se afastou sem graça, né? Eu virei para esse colega e falei, cara, como é que você responde isso para o aluno? De repente, depende dessa questão para a vaga ser dele, vai que essa questão está na prova. Eu fico indignado, sabe? Não só com professores, com qualquer pessoa que se preste a atender ao público e não fazer isso com amor, sabe? Não fazer isso com paixão, porque, cara, para concurso, por exemplo, qualquer coisinha que eu explique aqui, que venha estar na sua prova e você acerta porque viu aqui, porra, olha que bênção de Deus, cara. De alguma forma você é o responsável indiretamente pelo sucesso da vida de alguém, sabe? Eu acho uma profissão tão maravilhosa essa de professor, mas ao mesmo tempo exige tanta responsabilidade. Para a pessoa ignorar essa profissão, sabe? Fazer isso com desleixo. A mesma coisa atendimento. Eu sempre trabalhei com vendas a vida inteira. Muita gente menospreza a profissão de vendas. Acha que vai virar vendedor quem não consegue ser outra coisa, falta de opção. Reconheço que muitas pessoas vão para vendas para sobrevivência. Mas, cara, é algo apaixonante quando você nasceu para aquilo e cria carreira naquilo. Sabe, o que é um vendedor? É alguém que resolve o problema da vida das pessoas com seus produtos e serviços. Participar da solução do problema de alguém, cara, isso não tem preço, né? Então, de verdade, demonstrar preocupação genuína. Outro aspecto importante é o atendente, ele mesmo resolver os problemas do cliente, assumir a responsabilidade. Vocês já foram atendidos por alguém que você tem um problema para ser resolvido e o atendente fala assim, olha, isso não é comigo, é com o gerente. Qual é a vontade que dá de falar para o atendente? Então me chama o gerente, deixa eu falar com ele. Já fiz isso várias vezes. Quando o atendente fala, não é comigo, então eu não quero ser atendido mais por essa pessoa. Eu quero alguém que resolva meu problema. Só que eu reconheço, eu acho que vocês também, que nem sempre todo mundo tem autonomia para resolver todos os problemas de um cliente. Então essa pessoa não tem que falar, isso é com o gerente. Essa pessoa tem que falar, olha, aguarda 5 minutos que eu já volto com uma resposta. E essa pessoa vai até o gerente, procurar o gerente para ter a resposta. Não mandar você procurar o gerente. Quando essa pessoa vem com a resposta, mesmo que seja negativa, ele assumiu a responsabilidade em prestar aquele atendimento, em te dar aquela resposta. Então você vai ter naquela pessoa uma referência para o atendimento, mesmo ele não tendo resolvido seu problema. Mas foi ele quem te deu a resposta. Outra coisa que é importante é oferecer apoio adicional, se necessário. Que nem, por exemplo, eu achei muito engraçado. Eu estava precisando de um software para fazer edição de vídeo, e aí eu fui procurar lá na Feirinha do Paraguai, na Feira dos Importados lá. E tinha lá um software, obviamente uma cópia pirata. E eu não estou dando aula de ética no momento, então eu posso falar isso. Se a aula fosse de ética, né, eu não daria esse exemplo. Comprei, né, o CD pirata. Só que olha só o cara. Olha, se você tiver dificuldade para instalar, está aqui anotado o meu WhatsApp. É só mandar um WhatsApp que eu te oriento. Eu já achei estranho, né? Algo pirata e o cara querendo me dar orientação. Beleza. Eu realmente tive dificuldade para instalar.
Falei, vou ver, era 11h30 da noite. Mandei um WhatsApp para ele. O cara foi me dando passo a passo de como instalar o CD pirata no meu computador, que ele vendeu, eu comprei, os dois estão errados, né, em fazer isso com algo pirateado. Mas o cara me dando toda a assistência do mundo. Assistência essa que talvez eu não teria comprando numa loja o software original. Entende? Eu já comprei softwares originais, Windows original, por exemplo, eu não tive nenhuma assistência da CTS. Fiquei com dúvida para instalação, telefonei para lá e a pessoa, procura no site a informação. Não, tá tudo anotado aí na caixinha. E ninguém me orientou. O cara que vende algo pirata me orientou. Quer dizer, olha a diferença de preocupação com o cliente. E olha que eu estou falando de uma empresa que vende produtos piratas, né? Então, quer dizer, a questão do atendimento realmente é muito importante. Oferecer o apoio adicional, se precisar me liga, mas você tem que estar disponível. A mesma coisa que eu falo, se precisar eu tiro dúvidas de madrugada. E se eu não responder? O que adianta eu oferecer esse serviço, né? Outra, agradeça ao cliente sempre, menos quando ele te xingar, pelo amor de Deus. Uma vez, eu estava no Detran, foi no Detran. Eu não sei o que a atendente ali do balcão falou, tal, que a resposta dela não foi legal, e eu acabei devolvendo no mesmo nível a agressão dela. Aí eu devolvi, porra, você que está errada, tal, não sei o que, e xinguei. E ela tinha me xingado antes. Aí ela ainda falou assim, obrigado, volte sempre. Gente, tu acaba de xingar a pessoa falou obrigado, volte sempre. O que dentro dela ela está dizendo para você? Morra, infeliz, né? Obrigado, volte sempre. Isso não existe, né? Oi? Não foi educada, foi falsa. Ali é falsidade, cara, não tem como. Não, foi irônica, acabou comigo. Tentou ficar por cima, mas não conseguiu. Enfim, claro que ficou. Mentalmente ela está me xingando até hoje, entendeu? Mas agradecer ao cliente, pelo amor de Deus, dando uma situação dessa, só falso, né? A ironia não cabe. Ambos podem estar errados, o cliente pode estar errado ou o atendente pode estar errado. Quer dizer, a atendente nunca pode errar. Está trabalhando com atendimento ao público. Então, cabe a pessoa entender que aquele cidadão, que aquele cliente pode estar nervoso e pode descontar. Aí você vai falar assim, Wendel, eu não sou saco de pancada, não. Eu quero passar no concurso público, não é para ser saco de pancada de cidadão. Você será saco de pancada se quiser atender direito. Só que você tem que transformar essa pancada em algo positivo para o atendimento. Essa pessoa não conseguiu fazer isso. Ela me usou como saco de pancada, eu usei de volta e ficou dando uma porrada no outro, verbalmente. Quer dizer, na minha cabeça é uma péssima atendente, na cabeça dela eu sou um idiota. Resolveu o problema de alguém? Não. E infelizmente, gente, você pode até não aceitar isso. O atendente é que tem que controlar a situação. Tem que ser o saco de pancada e ainda conseguir amenizar isso. Outra coisa importante, oferecer o cartão de visita, quando tiver um cartão de visita. O problema é que as pessoas não sabem dar um cartão de visita. Por exemplo, vamos supor que o celular aqui é o cartão de visita, né? Tem até o mesmo formato. Tem gente que entrega o cartão de visita assim, tá aqui meu cartão de visita, qualquer coisa me liga. Totalmente errado. Você tem que entregar o cartão de visita de frente, com o seu nome aqui, assim. Porque a pessoa que está recebendo, qual é a primeira coisa que ela vai ver? O seu nome. Está sendo entregue de frente, você está valorizando, é o seu nome que está ali. Eu posso entregar um cartão de visita sujo, dobrado, orelha, etc? Não, cara, é o seu nome. O cartão de visita representa o profissional que você é. Então ele tem que ser entregue como se fosse um evento, entrega do Oscar para a pessoa. Apesar que hoje em dia não se entrega muito cartão de visita. Com essa coisa mais virtual, sabe o que está na moda hoje? Não é nem usar mais cartão de visita. É você dar o seu WhatsApp para a pessoa, mas fazer com que ela salve no celular dela naquele momento. Quer cartão de visita melhor que esse, que a pessoa não vai perder nunca? Só se perder o celular? Porque, na boa, cartão de visita, o que a maioria das pessoas fazem com cartão de visita? Joga fora, usa como anotação de rabisco de alguma coisa e depois vai para o lixo. Se você faz a pessoa salvar seu WhatsApp no celular dela, você cria um contato, que quando a pessoa precisar, está disponível. Então, quer dizer, hoje em dia, essa questão do WhatsApp que é importante. Trocar o WhatsApp, ter o WhatsApp das pessoas, as pessoas terem os seus, isso é extremamente importante para qualquer coisa. De repente você faz parte de um grupo de alunos estudando para concurso, um grupo que eu gerencio, você perdeu o emprego hoje, está desesperado pela falta de emprego, porque senão você não consegue nem pagar as aulas que você assiste. Pô, num grupo de WhatsApp você não pode, galera, perdi meu emprego hoje, tenho experiência nessa área, tem alguém como me indicar? De repente tem alguém ali que, na empresa, alguém pediu demissão para esse mesmo cargo que você está desempregado. Cara, o que eu já interliguei de empregos, até de relacionamento, gente.
Até gente solteira, desesperada na prateleira, eu acabei indicando um aluno. Eu já fui padrinho de 2 casamentos de aluno nesses 11 anos. Então, quer dizer, pelo amor de Deus, não vai me salvar no seu WhatsApp com essa esperança. Não, o Wendel vai me desencalhar, né? Enfim, mas se acontecer, eu posso ajudar nisso também. Só não esquece de me chamar para ser padrinho do casamento. Com churrasco, por favor. Manifestar gratidão pela visita é importante e pedir para retornar. Volte sempre. Essa frase é legal. Mas não vai falar volte sempre também para quem está te xingando, né? Mas, tipo, deixar a porta aberta, sabe? Deixar a pessoa à vontade para voltar quando ela quiser. Isso é extremamente importante. Agora, vocês conseguem ver tudo isso sendo realizado em órgãos públicos? Imagina no hospital público. Volte sempre. Cara, você não quer voltar para o hospital público, né? Manifestar gratidão pela visita. Obrigado pela sua presença, cidadão. A gente não conseguiu te atender, você está quase morrendo, mas muito obrigado por ter comparecido. Só que a gente não pode te atender, vai para outro hospital. Não, né? Mas a ideia, gente, é fazer o serviço público um dia chegar nesse nível de atendimento. Até aqui tranquilo? A gente parou ontem, então, tipo, parecendo aquelas dicas de atendimento já como se fosse você já tendo passado no concurso e já sendo treinado, né, sobre como atender ao público. Então, assim, e é bem daquele jeito que cai mesmo, assim, perguntando sobre, colocando situações de atendimento, geralmente as bancas colocam, a gente vai ver algumas questões daqui a pouco, e perguntando qual seria o jeito certo de atender. Então tem que ser seguindo aquelas regras. A parte mais teórica que pode cair numa prova sobre atendimento é isso que está aqui na tela agora, que são os passos do atendimento. Qualquer curso de vendas, por exemplo, que alguém venha a fazer, vai aprender esses mesmos 7 passos num curso de vendas. Que 7 passos são esses? E aí eles têm alguns nomes mais técnicos. Primeiro passo, prospecção e qualificação de clientes. Segundo passo, pré-abordagem. Terceiro passo, abordagem. Apresentação e demonstração, superação de objeções, fechamento e acompanhamento, follow-up e a manutenção. Então, conhecendo cada um desses 7 passos. Quando a gente fala de prospecção e qualificação de cliente, esse é um passo que acontece quando você ainda está na sua casa. Você acabou de acordar, está indo tomar banho, escovar os dentes, você está executando esse passo. Prospectar e qualificar clientes é você pensar no dia que você terá pela frente. Então, assim, que tipo de cidadão no órgão público eu vou atender hoje? Porque dependendo do dia do mês, do dia da semana, você tem ali já uma rotina de características típicas para aquele dia. Por exemplo, no caso de carreira bancária, você sabe que toda primeira semana do mês, a partir do 5º dia útil, a agência vai estar lotada. Porque é a semana de pagamento, então as pessoas vão ali para receberem seus pagamentos, resolverem problemas de dívidas, etc. Geralmente num banco, toda segunda quinzena do mês, você tem uma queda do movimento da pessoa física e você tem um movimento maior de pessoas jurídicas, que são empresas tentando arrumar dinheiro emprestado para poder pagar os salários 15 dias depois. Então é outro perfil de cliente, é outro perfil de atendimento, outra forma de falar, outros produtos e serviços que você vai lidar. Então, prospectar e qualificar clientes é você começar a se preparar fisicamente, psicologicamente, mentalmente, emocionalmente para aquele dia que virá. Isso pode parecer besteira, mas ajuda tanto, porque quando você se prepara para o dia que vem pela frente, para o tipo de gente que você vai atender, etc., você já chega no ambiente de trabalho com um humor preparado para aquilo. Então, se eu sei que vai ser um dia difícil, que eu vou ter um monte de problema, etc., pô, você já tenta ter uma noite anterior melhor, você já tenta dormir melhor. Por exemplo, antes de ontem eu dei aula manhã, tarde e noite. De manhã aqui com vocês, à tarde com a turma da tarde, daqui também, e à noite na Asa Norte. Então, quer dizer, sabendo disso no dia anterior, antes de ontem, pô, foi um dia que eu já tentei dormir um pouco melhor, já tentei não ir dormir tão tarde como eu costumo dormir, porque eu sabia que o dia seria complicado. Então, quer dizer, quando você faz essa prospecção e qualificação, de alguma forma isso vai contribuir positivamente no seu dia, para você atender melhor as pessoas. Então, esse passo ocorre fora da empresa, ainda na sua casa. Segundo passo, segunda etapa, pré-abordagem. Percebe que até aqui a gente não falou com ninguém ainda. Pré-abordagem, você ainda não atendeu ao cliente. Pré-abordagem é o seguinte, você já está agora dentro da empresa,
Então é aquele momento que você liga o computador, vê se está tudo funcionando, vê se os materiais estão organizados, se a caneta está ali disponível, se os documentos que você vai precisar estão acessíveis. É aquele momento que você dá um pulinho ao banheiro, dá uma olhadinha na roupa, vê o cabelo como é que está, vê se está tudo certo, e aí sim você está pronto para fazer o primeiro atendimento. Então percebe que as duas primeiras etapas, perdão, você ainda não atendeu ninguém. Aí vem a terceira etapa, a abordagem. Aqui é o momento que inicia o atendimento. Então é até interessante vocês anotarem aí ao lado que é na abordagem que o atendimento começa, propriamente dito. O atendimento direto ao cliente, ao cidadão. A abordagem é aquele momento do bom dia, boa tarde, boa noite, olhar nos olhos, como a gente já viu na primeira aula, pegar na mão, mas sem o nojinho e também sem destruir a mão da pessoa, né? E se colocar ali disponível. O que é importante lembrar no momento da abordagem? Nada de pergunta fechada. Pergunta fechada, relembrando, tem como resposta sim ou não. Então, por exemplo, posso ajudar? Não. Pronto, acabou, não tem o resto. Então, principalmente numa loja, onde você entra para ver as coisas e já vem um vendedor fungando no seu cangote. Parece que você vai roubar alguma coisa e o vendedor está te vigiando, né? Porque ele não te larga. Na realidade, ele quer vender, né? Mas para a gente é um incômodo. E aí todo vendedor, posso ajudar? Não, só estou dando uma olhadinha. Não é isso que geralmente a gente responde? Tem um livro de atendimento que olha o nome do livro. Não, obrigado, estou só olhando. Esse é o nome do livro. Que é justamente para evitar, né, que essa frase seja dita. Então, quer dizer, como é que o vendedor tem que abordar alguém? Vocês estão percebendo que eu estou o tempo todo falando de vendedor e não de atendente. Porque essas técnicas todas de atendimento, mesmo que seja num órgão público onde você não vai vender nada, vem da área de vendas. Então, quer dizer, é copiado da iniciativa privada, só que adaptado para a realidade do órgão público, né? Então, nesse momento da abordagem, sempre usar perguntas abertas. No que posso ser útil é diferente do que posso ajudar. Tem o mesmo sentido, só que no que posso ser útil, a pessoa não vai responder sim ou não. Ela vai falar alguma coisa. E aí, nesse momento, é importante ouvir mais do que falar. O cliente, nesse momento, vai falar o que ele quer, para que eu possa, então, estabelecer o que eu vou falar na sequência. Quais as sugestões que eu vou mostrar para ele, as opções. E, dentro das regras que a gente viu antes de ontem, sendo o mais claro possível, mais conciso, mais objetivo, não ser prolixo, não enrolar o atendimento, ir direto ao ponto. Se eu não tenho aquilo que o cliente deseja, seja honesto e fala que você não tem, que a empresa não oferece aquilo naquele momento. Pode até oferecer um serviço adicional, mas antes seja sincero. Não, tem vendedor de loja que você pede uma meia, ele traz a calça, ele traz o cinto, ele traz a camisa, para falar que não tem a meia. Então, quer dizer, faz você perder seu tempo. Então, beleza, na abordagem, você cumprimenta e faz o cliente falar. Aí ele fala o que ele deseja. Aí vem o momento da apresentação e demonstração do produto que resolve o problema daquele cliente, ou do serviço que resolve o problema do cliente. Aí é o momento de você falar. Só que aí tem um erro que muita gente que trabalha com atendimento comete. Vamos supor que o cliente entrou na loja, como naquele exemplo que eu citei, onde eu quero lá uma televisão HDMI de 14 polegadas. Pô, aí o vendedor tem a televisão, só que ele começa a falar sobre essa TV. As características, os benefícios, como a imagem é maravilhosa, porque essa marca é fantástica, porque a economia de energia é maravilhosa, enfim. Você não pode nunca, no momento da apresentação e demonstração, falar tudo o que você sabe sobre o produto. O cliente não quer uma aula sobre o produto ou serviço, o cliente quer ter uma necessidade satisfeita. Quando as empresas entenderem, e da mesma forma as pessoas que trabalham com atendimento entenderem, que nenhum cliente compra produtos, o cliente compra benefícios, você só responde ao benefício que o cliente deseja e pronto. Como assim o cliente não compra produtos, ele compra benefícios? Vocês, quando se matricularam aqui na escola, para fazer uma turma prolongada para concursos, o que vocês compraram quando vocês, no ato da matrícula, fizeram a matrícula? Vocês compraram um curso com tantas aulas, com tantas matérias, com X carga horária, ou vocês compraram a aprovação no concurso público? Vocês compraram a aprovação. Pelo menos é o que vocês gostariam de ter comprado, né? Claro que eu estou falando de comprar a aprovação, não é comprar gabarito, não é fazer nada disso. É comprar a certeza de que eu vou passar numa prova. Não, com certeza a pessoa do atendimento vendeu o que para vocês? A carga horária, os professores, o horário de aula, a prestação de serviço que tem por trás da turma. Fez uma venda errada, provavelmente.
a turma poderia estar muito mais cheia em qualquer escola, como em qualquer supermercado poderia ter muito mais clientes, como em qualquer imobiliária poderia ter muito mais clientes, se as pessoas parassem de vender produtos e serviços e começassem a vender benefícios. Então, por exemplo, vez ou outra eu faço meus aulões, faço turmas de matérias assim que normalmente a escola não oferece, ou então turmas de véspera de prova, né? Então, por exemplo, vai ter um certo edital, a administração pública é importante, eu monto uma turma de administração pública. Quando no passado eu fazia uma propaganda colocando assim, você vai fazer a prova X, a administração pública é importante, tantas aulas, tantas matérias, tantos tópicos, tantos reais. Dava um número de alunos. Mas quando eu comecei a mudar a propaganda e comecei a falar assim, a sua dificuldade para estudar para essa prova é essa matéria X, existe um curso para isso. Me peça mais informações. Aumentou o número de matrícula. Por quê? As pessoas começaram a me procurar, porque eu lembrei a essas pessoas que aquela matéria é uma matéria difícil. E a pessoa não quer comprar um curso, ela quer comprar a facilidade da matéria, que a matéria se torne fácil. Claro que aí dá um pouco mais de trabalho para a empresa ou para o atendente. Porque ao invés de eu colocar todas as informações mastigadas numa propaganda, num banner, eu desperto a curiosidade para a pessoa entrar em contato. Aí ao entrar em contato é que eu falo do preço, do produto, da quantidade de aulas, da carga horária e tudo mais. Então, quer dizer, dá mais trabalho? Dá, mas você conquista mais clientes. Por quê? Você está se aproximando da realidade desse cliente. Quando você explica para o cliente como é o produto, porque ele perguntou, a sensação que dá para o cliente, e é de verdade, é um atendimento personalizado. Você está falando com o cliente, não é uma mensagem que serve para todo mundo. Embora você vá dizer as mesmas coisas para todo mundo. Entende? Mas é diferente. Então, quer dizer, aí você vai falar, mas Wendel, beleza, eu reconheço que isso é importante, que isso é legal, mas eu vou trabalhar num órgão público que não vende nada. Isso é uma pergunta que eu escuto sempre quando eu dou aula de atendimento. Você vende sim, pode até ser que o órgão que você venha trabalhar não tem um produto à venda, mas você vende a imagem do órgão. Você vende a imagem da instituição, de alguma forma você vende a imagem do Estado para o cidadão. É uma venda. Não é uma venda de cunho financeiro, de cunho lucrativo, mas não deixa de ser uma venda. E outra, como a gente vive um modelo de administração pública chamado modelo gerencial, onde o Estado se administra como se fosse uma empresa, essas ferramentas todas, claro que adaptadas para a realidade do órgão público, são ferramentas que vêm da iniciativa privada. Então, quer dizer, você tem que adequar isso ao serviço público. Então, não deixa de ser uma venda. E outra, por que eu não posso falar tudo que eu sei no momento da apresentação e demonstração? Provavelmente, quando o cliente fala o que quer e você fala sobre o produto com base naquilo que ele disse, a primeira resposta do cliente, depois que você terminar de falar, vai ser sim ou não? Provavelmente. Provavelmente vai ser não. Se eu falar tudo o que ele quis ouvir, provavelmente a resposta é não. Por quê? O ser humano fala mais não do que sim na vida. Diga primeiro, depois eu concluo. Aí eu tava falando que o telefone tinha esse monte de coisa. Eu já conhecia o celular, eu pesquisei, né? Então, pra mim, eu só falei, não, obrigado. Eu falei, não, vou continuar dando uma olhada, qualquer coisa eu volto aqui. Não vou ter mais. A tendência mais frequente do ser humano é ser negativo. Vamos lá. Faz um apanhado de todas as pessoas que você conhece. Quantas são positivas e quantas são negativas? Quantas acordam de manhã felizes da vida, mesmo ferradas e lascadas? E quantas acordam para baixo, mesmo tendo algum motivo de felicidade? A maior parte das pessoas que você conhece são pessimistas ou otimistas? A maioria é pessimista. A tendência do ser humano é falar não. Na realidade, a tendência do ser humano, assim como qualquer animal, é repetir comportamentos. Se você já começa o atendimento falando, pois não, você já falou uma palavra negativa para o cliente, não. A tendência dele é repetir. Então, quer dizer, então tem que falar pois sim? Não, porque pois sim também não significa nada. Até falei isso na primeira aula. Mas você tem que falar sempre coisas positivas. Atender de uma forma alegre, expansiva, para cima, porque o cliente tende a reproduzir isso. E é muito mais fácil ele falar um sim quando ele está positivo do que quando ele está negativo, numa posição para baixo, indignada, brava, nervosa ou com pressa. Então, assim, a maioria das pessoas fala não. Por isso que eu não posso falar tudo. Porque se eu falar tudo, eu não tenho mais argumento.
Se a pessoa fala não, eu ainda tenho cartas na manga sobre o produto para convencê-la do sim, se for uma venda. Por quê? Porque essa próxima etapa, depois que eu apresento e demonstro um produto, se chama superação de objeções, quando elas ocorrerem. Se não tiver objeção, você já vai para a próxima etapa, que é o fechamento. Mas provavelmente vai ter alguma objeção. O cliente pode querer muito o produto, mas se ele achar caro, ele vai falar, poxa, mas está caro, né? Percebe que ele não fechou, ele está reclamando do preço. Poxa, mas esse produto não tem as 2 saídas HDMI que eu preciso. Ele demonstrou algum interesse, mas ele está falando, não é o que eu quero. É uma objeção. Quando eu falo objeção, não é que é o não claramente, não quero. Porque não quero, não tem o que falar, meu amigo. Vai embora cliente e vai atender outro cliente você. Claro que você ainda vai tentar contornar, mas não dá para insistir muito, porque ele foi claro, não quero. Se ele não quer, não insista. Mas quando ele coloca, poxa, mas é caro. Por exemplo, é caro. O que você acha que dentro da pessoa, a pessoa quer dizer quando ela reclama do preço? Por exemplo, quando vocês reclamam do preço de alguma coisa, quando vão comprar algo, você está realmente reclamando do preço? Querendo desconto. Não, você não está querendo desconto. E nem é o preço o problema. Quem reclama do preço é porque aquele produto não é uma prioridade. A realidade é essa, não é prioritário na sua vida. Por isso você vai reclamar do preço. Porque se não fosse o preço, você reclamaria de qualquer outra coisa. Por que eu falo isso? Vamos supor que você está 1 semana sem beber água, perdido no deserto do Saara. E a 10 quilômetros de distância existe uma maleta de dinheiro enterrada embaixo de uma árvore e você sabe onde é. E você está num ponto onde você está quase morrendo de sede, que falta 1 semana que você não bebe, tem 1 semana que você não bebe água, a 10 quilômetros você sabe que tem essa maleta de dinheiro. De repente surge no meio do deserto, e não é uma miragem, um vendedor de água. E ele vira para você desesperado, quer água, e ele fala, tá aqui a água, mas ela é vendida. Quanto? 15 mil reais. Uma garrafinha de 500 ml. Pergunto, você vai ainda conseguir andar os 10 quilômetros para pegar esses 15 mil reais ou não? Vai. E nem vai reclamar do preço. Porque naquele momento aquela garrafa d'água não é para você beber água normalmente como no dia a dia. É para salvar sua vida. Para salvar a vida, 15 mil reais é barato ou caro? É barato. Agora, se fosse 15 mil reais para uma garrafinha d'água, para tomar uma água eventual como a gente bebe durante o dia, é barato ou caro? Eu estou falando do mesmo produto. O mesmo produto custando 15 mil reais para salvar a vida de graça, custando 10 reais para matar uma sede eventual, é caríssimo. Ninguém paga 10 reais uma garrafinha de 500 ml. Concorda? Então o problema não é preço. A gente faz o sacrifício que for pelo preço, por qualquer razão, se for um produto que a gente realmente ou precisa ou deseja. O problema nunca é preço. Só que a gente usa o preço como desculpa. Aí você vai falar, não, Wendel, aqui no Brasil não. A gente realmente não tem dinheiro. O país está em crise, as pessoas não têm dinheiro. Cara, as pessoas podem não ter dinheiro sobrando, mas se viram para comprar aquilo que desejam. Ou não? Quantos de vocês já não se endividaram sem ter dinheiro para comprar algo que desejava muito? Um carro, uma casa, uma roupa, um computador, um iPhone. Quer ver? Faz uma pesquisa para as pessoas que têm iPhone, dos mais novos, do iPhone 6 para cá, que tem o iPhone e é pré-pago. A maioria que tem iPhone é pré-pago. Isso é uma hipocrisia. Concorda? Quanto custa um iPhone hoje? 0. Quase 4 mil reais. Para ele ser pré-pago. Concorda que quem tem 4 mil reais para dar um aparelho de telefone, no mínimo tinha que ser pós-pago? Mas não, é pré-pago. Então por quê? Porque a pessoa realmente não tem dinheiro, mas ela quer um iPhone. É um objeto de desejo. Então ela vai e compra. E faz de tudo para ter aquele aparelho. Questão de status, de vaidade, seja lá o que for. Porque por necessidade não é. Ninguém tem necessidade de um iPhone 8 hoje. Ninguém vai morrer se não tiver um iPhone 8. Mas tem gente que se coloca assim, se eu não tiver, eu morro. Eu preciso, eu quero, eu tenho que ter. Por quê? Porque meus amigos têm também, eu não posso ficar para baixo. Por quê? Porque é vaidade. Eu quero tirar selfies na frente do espelho e a pessoa perceber que é um iPhone 8. Enfim, os motivos são os mais bestas possíveis, mas as pessoas pagam, seja lá o que for, para realizar seus sonhos ou suas necessidades. Então, quer dizer, preço nunca é uma objeção, porque se fosse, a pessoa falaria assim, está muito caro, obrigado, vira as costas e vai embora. Aí o preço foi objeção.
Aí o preço foi o motivo. Mas quando a pessoa fala, pô, tá muito caro, e continua lá parada, é porque ela quer escutar a contra-argumentação do vendedor. Então o preço não é o problema. Ela está ocultando o problema. Normalmente clientes não são sinceros. Clientes não falam o verdadeiro motivo que não querem um produto. Normalmente, o que o cliente faz? Ele inventa desculpas. Quer ver, por exemplo? Quantos de vocês já não entraram em alguma loja sem o objetivo de comprar absolutamente nada? Só queria matar o tempo e dar uma olhada no que tinha lá dentro. Todo mundo já fez isso e faz, várias vezes. Aí o vendedor vem e te aborda. Né? E você, não, obrigado, só estou dando uma olhadinha, mas assim que eu precisar de alguma coisa eu te chamo. Por que você não é sincero em falar, olha, eu só vim olhar a loja, não vou comprar absolutamente nada, só quero olhar. Não, você tem receio, porque parece que isso vai magoar o vendedor, vai machucar. Começa a te olhar com desdém. Também tem isso. Esse é um outro problema, mas aí é vendedor mal preparado e mal treinado. Por exemplo, dei aulas e treinamentos em vendas para um monte de empresas aqui em Brasília. E uma coisa que eu sempre falei, nunca desdenhe um cliente que não compra nada. Esse é o melhor cliente que você pode ter na sua vida. Por quê? O cliente que não compra nada e sai da loja com a sensação de que foi bem atendido, quando ele precisar, ele volta e vai te procurar. Esse é o melhor cliente, porque ele fideliza. É muito melhor um cliente voltar para me procurar e comprar de mim do que um cliente que vai comprar de mim porque eu fui o vendedor da vez. Existe o cliente que já entra na loja com o objetivo de comprar, não interessa qual vendedor vai atendê-lo. O que é melhor? Um cliente que entra na loja, que eu atendo e vendo, mas que ele não está nem aí para mim como vendedor, ou alguém que me procura e quer ser atendido por mim? Para mim, vendedor, é melhor alguém que me procure e quer ser atendido por mim, porque para essa pessoa que já me procurou, já existe um canal, já existe um elo emocional entre nós dois. Eu posso vender mais caro, eu posso não dar todo o desconto total. A pessoa já me procurou, ela já está na minha mão. Isso em vendas. Então, quer dizer, eu não preciso oferecer o maior desconto possível. Ela admite alguma falha, porque ela já me procurou. Então, se eu pisar na bola alguma coisa com atendimento, ela vai perdoar. Claro que eu tenho que tomar cuidado com isso. Não posso ficar pisando na bola com qualquer cliente, com todos os clientes, porque clientes vão embora. Mas, quando ele te procura, é porque ele gostou do seu atendimento. Imagina, gostar do seu atendimento, sendo que na primeira vez você não vendeu nada. Você apenas respeitou o espaço dele porque ele só queria olhar. Entende? Então, eu treinava vendedores a não vender. A venda tem que ser supérflua. A venda tem que ser uma consequência de um relacionamento. Vou dar um exemplo. E aí que eu vivi na condição de cliente. Quando eu era moleque, eu trabalhei de vários empregos que eu tive e eu fui vendedor de uma loja de shopping. Nessa época eu tinha 18 anos, por aí. E assim, eu não sei porquê, eu sempre gostei muito de blues e jazz. E é um estilo de música que eu não escutei em casa. Em casa eu cresci com rock and roll. Pink Floyd, Beatles e tal. Blues e jazz anos 20, anos 30, eu não escutava isso em casa. Eu amo isso desde que eu me entendo por criança. Só que assim, as coisas que eu gosto de blues e jazz, dificilmente alguém conhece. Não é uma coisa que eu consigo conversar com qualquer pessoa como a gente conversa sobre MPB, sobre rock nacional, sobre Meu Pai Te Ama e por aí vai. E aí, né? Enfim, tinha uma loja no Conjunto Nacional chamada Discoteca 2001. Não sei se alguém lembra dessa loja, se alguém é dessa época. Não estou te chamando de antiga, pelo amor de Deus, mas aqui é uma loja antiga. Mas enfim. Tinha no segundo piso da Discoteca 2001 uma seção só de blues e jazz. Então era até mais isolado do resto da loja, tocava outra música lá dentro, enfim. No Conjunto Nacional e no Taguatinga Centro também. Taguatinga Centro tinha. Não, era Discodio, desculpa, Discodio ainda existe, né, no centro. Mas a Discoteca 2001 tinha espalhado em vários shoppings e tal. Aí o que acontece? Eu subia até esse segundo piso da loja e ficava procurando as coisas que eu gostava. E não encontrava, porque era muita coisa. Aí vinha o vendedor me atender. Aí perguntava, vem cá, você tem aquele disco do Dizzy Gillespie e tal? Quem? Não, esquece, eu já falava. Se eu perguntar alguma coisa para algum vendedor, ele falar o quê, quem, eu já corto o atendimento, porque ele não sabe. Então eu não vou nem insistir. Quem? Não. Enfim. E eu queria algo específico. O Dizzy Gillespie é um trompetista que toca um estilo de jazz diferente, chamado bebop blues, tal. Enfim, bebop jazz. Então o cara não conhece, então deixa que eu fico procurando. Até que um dia eu cheguei lá e tinha um outro vendedor. E eu sempre subia, já não falava com ninguém, porque ninguém conhecia o que eu gostava mesmo, então nem olhava para a cara dos vendedores. Nisso chega um vendedor e me aborda. Olá, tudo bem? O senhor está procurando algo específico? Nunca vi esse tipo de vendedor na 2001. Aí falei, tô.
O que o senhor está procurando? Não, eu estou procurando alguma coisa do Robert Johnson. Robert Johnson, aquele cara que inventou o blues, que gravou um disco em 1919, um único disco, com 22 músicas, que diz a lenda que fez o pacto com o diabo para ser o melhor tocador de blues da galáxia e morreu afogado no rio Mississippi. É esse? Aí eu olhei para o vendedor e falei, ué, alguém... Não, eu sabia, mas eu falei, ué, alguém fala a minha língua, né? Eu falei, esse mesmo. Ele, olha, eu tenho 2 discos dele. Eu falei, como 2? Ele só gravou um. Tem uma versão original que ele gravou e tem um outro com as mesmas músicas remasterizadas e com banda, que ele só gravou originalmente com violão. E assim, isso é lenda para vender disco que criaram na época, porque quando você escuta o Robert Johnson, se você parar para escutar direito, parece que são 2 violões. E aí criaram uma lenda de que era ele e o diabo tocando outro violão para vender mais disco. E não, é que ele desenvolveu uma técnica que, da mesma forma que ele está tocando aqui com alguns dedos, com um mindinho, ele puxa as cordas para cima. Então dá uma impressão que tem 2 violões ao mesmo tempo. Foi ele que inventou isso. Hoje, qualquer pessoa que toca violão, guitarra, que é músico, sabe e consegue fazer isso. Mas foi ele que inventou essa coisa de 2 toques na mesma batida de mão. Então, quer dizer, pô, e o cara conhecia. E, porra, fantástico, o cara fala a minha língua. Aí comecei a bater papo com ele sobre blues, sobre jazz, sobre os artistas, tal, tudo mais. Todo santo dia. Era minha hora de almoço, minha hora de lanche. Para onde eu ia? Para lá. Não para comprar, ia para conversar sobre música. Porque eu identifiquei alguém que gostava das mesmas coisas que eu gostava. Só que o que eu acabava fazendo todos os dias no final do bate-papo? Levava 2 ou 3 CDs para casa. Teve um mês que o meu salário inteiro que eu trabalhava na loja foi para a discoteca 2001. Todo. Porque eu fui pagando no cartão, quando chegou a fatura do cartão, era meu salário inteiro. E aí eu fui no Ricardo, né, que era o vendedor, eu falei, Ricardo, que aí vira uma relação de amizade, né? Eu falei, tu deixa de ser safado. Ele, por quê? Meu salário inteiro veio para você, meu irmão. Ué, todo dia eu venho aqui, compro disco. Ué, Wendel, tu vem aqui bater um papo, eu te mostro o disco, você acaba levando. Ele não vendia o disco. O que ele vendia? Relacionamento. Ele vendia o benefício do bate-papo sobre algo que só eu gostava, para mim, né? E que ele também gostava. Só que ele acabava me mostrando as coisas, despertava curiosidade, eu acabava comprando. Ele não insistia para eu levar. Ele tornou a venda supérflua. E foi logo no início da minha carreira como vendedor, que eu fui vendedor minha vida inteira, praticamente. Tem 2 coisas que eu fiz prioritariamente na vida, ou vendedor ou professor. E aí, a primeira metade da minha vida foi como com vendas, da minha vida profissional. Então, assim, foi com ele, observando o jeito dele, que eu comecei a entender o que eu tinha que fazer na loja que eu trabalhava. E comecei a desenvolver isso intuitivamente. Depois fui fazer cursos, fui assistir palestras, tal, até que eu me tornei palestrante disso e professor disso, consultoria e tudo mais. Mas isso é uma verdade enorme. O cliente não compra produto, o cliente compra benefício. E pelo benefício você paga o preço que for. Sem sentir que está pagando e achando que está pagando barato. Mas não é porque você está sendo enganado. É porque você está recebendo um atendimento tão encantador que você acaba pagando caro e achando que é barato, porque superou suas expectativas. Por isso eu não posso falar tudo que eu sei no momento inicial, no começo, sobre a apresentação e demonstração daquilo que o cliente me pediu. Porque se ele colocar uma objeção e falar, não, está caro, eu tenho que falar, não, mas olha só, esse produto também tem esse outro benefício. Quando você fala outro benefício do produto, concorda que a percepção de caro começa a diminuir? Porque está caro porque aquele produto me entrega só uma coisa. Se eu falo que esse produto agora entrega 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, 5 coisas, o preço é o mesmo. Só que o produto agora não é mais um produto que só faz uma coisa só, faz 2, faz 3, faz 4. Eu estou deixando esse produto mais barato sem mexer no preço. Então, você vai superando essas objeções. Aí o cliente falou, sim, eu quero. Para de falar sobre o produto, na hora. Por quê? Se você continuar falando sobre o produto, sendo que ele já falou que quer, corre o risco de você falar algo que ele não sabia e ele não gostar. E ele voltar para trás e continuar para o não. Então, quer dizer, falou que quer, fecha. Aí vem o fechamento. Qual é a melhor pergunta de fechamento em vendas? Você está falando do produto, o cliente ouviu, ele pôs uma objeção. Você contornou essa objeção falando um outro benefício. E aí o cliente, você percebe que ele ainda está pensando. Ele não falou que não, mas também não falou que sim. Ele está assim, aquela cara de quem está assimilando a informação que você deu. Aí você tem que vir com a pergunta mágica. Qual é a forma de pagamento que o senhor prefere? Porque a partir do momento que você pergunta qual é a forma de pagamento que o senhor prefere,
Você está tirando da cabeça do cliente a dúvida, levo ou não levo, para a dúvida, pago assim ou pago assado. Se ele ficar na dúvida, pago com cartão ou pago à vista, o que ele já definiu inconscientemente? Que ele vai levar. Então, no cartão. Pronto, venda fechada. Pega o cartão do cliente, passa o cartão, entrega o produto, vai embora. Então, quer dizer, aí, sabe o que acaba acontecendo com o cliente assim? Porque você tem que fechar, você não pode ficar o dia inteiro olhando para a cara do cliente, você tem outras coisas para fazer também. Mas sabe o que acaba acontecendo? Aquele fatídico momento de quando você chega em casa das compras e coloca as sacolas em cima da cama. Antes de você tirar sua roupa tal, e tomar um banho, não sei o que, você olha para as sacolas que você comprou que estão em cima da cama e fala: meu Deus, como é que eu comprei tudo isso? Para que eu comprei tudo isso? Quem nunca se arrependeu de ter comprado algumas coisas assim que chegou em casa? Todo mundo já passou por isso. Mas por quê? Porque no momento do fechamento, o vendedor acelerou esse momento, porque é importante acelerar, mas não para enganar o cliente. Você não foi enganado, você levou porque você quis. Mas porque não dá para ser o dia inteiro, meu Deus. Mas aí existem técnicas mais avançadas de venda que você faz o cliente puxar o fechamento e aí não vai gerar o arrependimento. É diferente. Mas o que é o momento do fechamento? O encerramento da venda. Só que, gente, em vendas, assim como em órgãos públicos também, tem que se tomar um cuidado com o fechamento que quase ninguém toma. Por exemplo, no caso de uma loja comercial, no fechamento você pergunta então a forma de pagamento, o cliente decide como vai pagar, e aí é aquele momento triste e solitário que o cliente é abandonado por você que o atendeu para ele ir para a fila do caixa. O cliente vai para a fila do caixa pagar, você vendedor foi para onde? Atender o próximo cliente. E aí o cliente está na fila do caixa. Aí ele olha para a cara do caixa. Geralmente o semblante de alguém que trabalha no caixa é alguém feliz ou emburrado? Eu nunca vi caixa feliz. Todo caixa é emburrado, cara fechada, parece que dormiu mal, parece que tem tempo que não é feliz na vida, né? Para não falar outras coisas. Por que o caixa é sempre emburrado? O caixa, na realidade, é uma pessoa que morre de inveja do vendedor. Porque o vendedor está andando, está falando com as pessoas, está sorrindo, está realizando sonhos. O caixa está ganhando comissão. O caixa, ele é o filho do demônio. Por quê? Porque o caixa é aquela pessoa que vai fazer doer a parte mais sensível do corpo humano, que é qual? O bolso. Ninguém gosta de caixa. As pessoas gostam de vendedores. O vendedor realiza sonhos. O caixa arranca seu dinheiro. E aí, quando está chegando perto do caixa, parece que aquela pessoa que é o caixa está aumentando de tamanho, está se tornando um monstro enorme, porque ela vai pegar meu dinheiro. E aí, eu não discordo que o perfil do caixa tem que ser um perfil mais sério, mais sisudo, porque qualquer centavo errado sai do bolso de quem? Dele. Então, é um trabalho que tem que ser feito com muita concentração. Mas o caixa também tem que ser treinado a ser menos antipático, porque geralmente caixas são antipáticos. Né? Se alguém aqui já foi caixa ou é caixa, alguém que está assistindo o vídeo depois, pelo amor de Deus, não estou falando de você, né? Estou generalizando. Mas enfim, qual que é o certo no momento do fechamento? O vendedor acompanhar o cliente, inclusive na fila do caixa. Então, quer dizer, é o fechamento e acompanhamento, literalmente. Isso é chamado de follow-up, quando você acompanha o cliente até ele sair da loja, inclusive na fila do caixa. Por exemplo, numa rede grande daqui de Brasília de produtos de informática, que mudou de nome tem poucos anos, foi dado um treinamento que era o seguinte, do vendedor justamente acompanhar o cliente até o momento que ele sai da loja. Só que olha a estratégia do treinamento. O vendedor era treinado para ser super simpático, solícito e tudo mais. Essa loja nunca foi uma loja barata, ela mudou de nome e continua cara. Tem lojas bem mais baratas que ela. Só que por que a loja racha de vender? O vendedor, ele está ali realizando seu sonho, te fazendo feliz, beleza. Só que nesta loja, o vendedor então fecha a venda. Você decidiu levar aquele notebook. O vendedor vai lá no estoque, pega o notebook para você. O vendedor embala, põe na sacola, mas não entrega na sua mão. Ele fica do seu lado. E juntos vão até a fila do caixa. O caixa está lá na fila. Enquanto se está na fila, o vendedor está batendo papo com você. Só que ele não pode falar sobre produto ou sobre o dinheiro. Tem que falar sobre o quê? Chuva, sol, vento, as coisas que estão acontecendo no mundo, enfim, futebol, seja lá o que for. No momento que então chega o momento do caixa atender, né, agora via cobrança, é o vendedor quem tem que pegar o seu cartão e ele entregar na mão do caixa. Para que você não tenha contato nem físico com o caixa,
que é a pessoa que está ali para arrancar o seu dinheiro. Então é como se o vendedor fosse o quê? Seu fiel escudo protetor, que te protege até do caixa. E aí ele entrega o seu cartão. O único momento que você vai ter contato com o caixa é para digitar a sua senha. Digitou a senha, ele volta a conversar com você. E ele é que está segurando sua sacola. Chega um momento que você começa a ficar incomodado. Cadê meu produto? Já paguei? Esse produto é meu. Isso é inconsciente, tá? Quando então você está se encaminhando para sair da loja, e aí o vendedor já demonstra corporalmente que ele vai te entregar a sacola, que aquilo não é dele, já é seu, ele só vai te entregar essa sacola no momento que você colocar o primeiro pé para fora da loja. Aí ele te entrega a sacola, agradece a presença, pede para retornar, aquelas regras que a gente viu na primeira aula, e aí você vai embora. Por que acompanhar assim e entregar a sacola somente no momento que você está saindo da loja? Geralmente o primeiro momento que um cliente se arrepende de ter comprado alguma coisa é no exato momento que ele compra, no exato momento que ele paga. Já começa a se arrepender. Se o vendedor está distraindo esse cliente enquanto ele paga, ele não vai se arrepender nessa hora. Se eu entrego a sacola no momento que ele sai da loja, qual é a primeira e mais importante decisão que o cliente tem que tomar quando ele sai da loja? Para que lado eu vou? Não dá tempo dele se arrepender. Se ele for se arrepender da compra que fez, vai ser aonde? Em casa, quando põe em cima da cama. Já aconteceu com vocês, de vocês terem comprado alguma coisa que aparentemente era legal, você precisava, você queria muito, só que aí você chega em casa e quer mostrar para todo mundo o que você acabou de comprar? Porque isso é coisa tão idiota, mostrar o que comprei. Para que mostrar? Sabe qual é o motivo que você quer mostrar? Você quer um reforço de que você não comprou, que você não fez besteira. Você quer um reforço de alguém que elogie o que você comprou, porque você está inseguro se você fez uma boa compra ou não. Porque se você tivesse seguro, você não mostrava. Então, por exemplo, teve um tempo que eu estava querendo aprender sobre fotografia profissional e tudo mais, então eu estava procurando câmeras profissionais, com aquelas lentes grandes e tal. Pô, qual é o lugar em Brasília que provavelmente está mais barato? Feirinha do Paraguai, né? Fui para lá. E aí, beleza. E aí parei numa loja, achei muito caro, parei numa outra. Aí a câmera mais barata, semi-profissional que eu encontrei, na época, R$3.300. Pô, achei muito caro. Só que o vendedor me abordou diferente. Ele veio me falar do que a câmera fazia, o que ela tinha de tecnologia e tal. Ainda assim, achei caro. Só que eu queria muito. Tanto é que eu achava caro, mas eu não ia embora. Aí o vendedor falou a palavra mágica. Mas eu divido em 10 vezes no cartão sem juros. Pô, 10 de 330, tá caro ainda, mas dá para pagar. Comprei. Só que sabe quando você nem passou o cartão ainda, você já está arrependido? Porque são R$3.300 para pagar em quase um ano. Mas beleza, eu queria muito. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu faço, mostrei para meu pai e para minha mãe a câmera. Na realidade eu nem fui para minha casa, eu passei na casa deles. Mostrei para eles a câmera. Olha, pai, mãe, tá, a câmera que eu comprei, pá. Olha só, você aperta o botão, a lente vai para cima, vai para fora, vem para cá. Olha só a qualidade da foto. Ó, vem ver a foto, como é que ficou. Ó. Até que meu pai faz a pergunta que não deveria ser feita. Meu filho, quanto que você pagou nessa câmera? Ele não tinha que ter feito essa pergunta. Aí eu respondi, R$3.300. Quanto? R$3.300. Quanto? 10 de 330. Quanto? R$3.300. R$3.300? Você é louco, você é doido. Como é que você paga isso numa câmera? Pronto. Tudo que eu não precisava. Acabar de me arrepender de vez. Só que eu falei, não, pai. Você ia lembrar do valor. Oi? Toda foto que você tirava. Entendeu? E outra, ele perguntava, eu queria falar baixinho para ele nem falar nada. Aí ele começou, me chamou de louco, aí começa a discussão. Pô, pai, mas eu trabalho, o dinheiro é meu. Não tem que se meter no meu dinheiro não sei o quê. Começa aquele bate-boca de família. Eu falei, não, pai, mas pô, fui comprar lá na feirinha. Lá as coisas são mais baratas. A câmera é cara, mas o senhor não faz ideia de quanto custa essa câmera fora da feirinha, quase R$5.000. Então eu acabei saindo no lucro. Olha o que a gente cria para justificar que a gente pagou caro, que existe aquele produto mais caro, então saí no lucro. Meu pai, para me sacanear, entra na internet, pega a especificação da câmera e joga no Google, Mercado Livre. No Mercado Livre, a mesma câmera, R$1.600. Gente, quando eu vi aquilo, aí o arrependimento veio mesmo, né? Na mesma hora, já era final de tarde, voltei lá na feirinha, embalei a câmera e tal, voltei. Inventei uma desculpa, falei que tinha sido demitido enquanto eu saí e voltei, que eu não ia ter condição de pagar, que não sei o quê, e o cara não queria aceitar a devolução. E aí falei, argumentei, o cara começou a perceber lá que eu realmente estava falando sério, ele estornou. Beleza, estornei o cartão, devolvi a câmera. Ufa. Corro para casa para agora fazer o quê? Comprar no Mercado Livre, a mesma câmera. Quando eu entro lá,
era uma promoção de uma loja que estava anunciando no Mercado Livre e aquela promoção só ia até as 2 da tarde. Aí voltou para o preço normal, R$6.000. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar sem essa câmera, não quero mais não, né? Não vou tirar mais fotos não. Mas isso que eu estou falando para vocês é real. Essa briga com meu pai, essa questão do preço e tal. E isso reforça, e muito embora eu já conhecesse técnicas de venda, mas eu na condição de cliente, eu esqueço qualquer técnica de venda. Sou cliente. Né? Sou um ser humano como qualquer outra pessoa e caio nos mesmos golpes, nas mesmas artimanhas da venda, como qualquer pessoa cai. Oi? Das quais eu mesmo ensino. Só que quando eu caio é porque eu acabo sendo superado por alguém que conseguiu naquele ponto ser melhor do que eu em venda. Porque assim, para eu cair na lábia de um vendedor, cara, o vendedor tem que ser muito, muito bom. Mas quando eu falo cair... Você tem que querer muito. Ou eu querer muito aquele produto, né? Que aí, nem precisa de vendedor. Se você quer muito um produto, o vendedor é desnecessário, entendeu? Mas assim... Quando eu falo lábia, dá uma ideia de que é o vendedor mentindo, né? Não, cair na lábia, que eu digo, é cair na argumentação, enfim, ser levado, né, pela conversa. Não necessariamente uma mentira, uma enganação. Então, no momento do acompanhamento, é importante acompanhar o cliente até o final da loja. Aí você vai falar, mas Wendel, como é que eu faço isso no órgão público? Eu sou atendente do INSS. Como é que eu vou acompanhar cada aposentado que eu atender até a saída? Uma que vai levar anos para ele sair daqui, porque ele sai devagarinho, tem lá seus problemas de mobilidade, e outra que a fila está enorme. Você não precisa acompanhar fisicamente, pegar no braço desse senhor e ir saindo. Embora se conseguisse fazer isso, cara, daria uma imagem de atendimento fantástica para aquele posto de atendimento da INSS. Mas você pode acompanhar com o olhar. Não sei se vocês já perceberam, se vocês fazem isso ou não. Apesar que isso é tão mecânico, que talvez eu perguntando vocês não lembrem. Toda vez que você compra alguma coisa, que você paga, e que aí você vai sair da loja, você olha para trás. Você quer meio que cumprimentar o vendedor, se despedir do vendedor, ou não? A maioria das pessoas olha para trás antes de sair da loja. E aí você percebe que o vendedor já está atendendo outra pessoa. Aí você... E continua indo para a loja. Mas você faz exatamente assim, né? Tipo, tá me desprezando, né? Já arrancou de mim o que queria, o dinheiro, vou embora. Você quer um reforço final. Então, é inevitável. 90% das pessoas olham para trás depois de serem atendidas antes de sair de qualquer loja. Então, o que eu faço? Pelo menos com o olhar. Fica prestando atenção nessa pessoa, porque quando ela olhar para você para se despedir, ela provavelmente vai dar um sinal e você... Sabe? É coisa singela, besta, mas que faz uma diferença tão grande na percepção psicológica desse cliente de que ele foi bem atendido, e ele volta. E ele vai querer você como referência. Ele vai elogiar o seu atendimento. É muito mais fácil um cliente que você fez tudo isso te elogiar, te reconhecer, do que alguém que você não fez. E isso é o tal do follow-up. E aí o que vem a ser a manutenção desse cliente? Aí já não é mais, de novo, no atendimento, é fora do atendimento. Manutenção desse cliente é você ter anotado o dia do aniversário, o e-mail, o WhatsApp, mandar para ele uma mensagem de aniversário, ofertando descontos especiais para aquele aniversário dele. É você simplesmente convidando ele para voltar, sem querer vender nada. Poxa, tem tempo que você não aparece aqui na loja, volta aqui para a gente tomar um café, bater um papo. Aquela conversa aquele dia sobre blues e jazz foi tão agradável, volta. Pô, você demonstrar para um cliente que você lembrava do assunto que você conversou com ele. Que imagem você vai dar para o cliente? Que ele foi tratado excepcionalmente, com total atenção, a ponto do vendedor lembrar. Cara, você não lembra, na realidade você anotou no seu caderninho qual foi o assunto que você conversou com esse cliente. Porque é impossível o vendedor lembrar de todos os assuntos que ele falou com todos os clientes. Mas tudo isso para usar nessa chamada manutenção, que é definitivamente a fidelização do cliente. Que em marketing a gente chama isso de CRM. CRM não é só isso, é um conjunto amplo de ferramentas. Mas isso é uma etapa do CRM, é manutenção, chamada em inglês de Customer Relationship Management. Então, CRM em inglês, Customer Relationship Management, gestão de relacionamento com o cliente. Então, quer dizer, manter relacionamentos. E aí, com isso, você fideliza um cliente eternamente. Essas são as 7 etapas do atendimento. O servidor, num órgão público, burocrático, lento, tem que seguir esses 7 passos? Tem. Porque se o atendente, se o servidor público seguir esses mesmos 7 passos, com esses mesmos cuidados, claros, adaptados à realidade do órgão, vai fazer o cidadão sair de lá com a percepção de bom atendimento.
vai fazer o cidadão diminuir a percepção negativa que ele já tem antes de entrar no órgão. Só de sair de casa, o cidadão já sabe que ao entrar no órgão público vai ser mal atendido. Então, se o atendente começa a trabalhar dessa forma, essa percepção negativa vai por água abaixo. Se todas as pessoas, imagina, de um hospital público atendessem os pacientes que ali chegam dessa forma, executando esses passos, o hospital seria perfeito, a delegacia seria perfeita, o posto de atendimento do INSS, onde morre gente na fila, não aconteceria mais esse tipo de coisa. Então, quer dizer, com isso a gente elevaria o padrão de qualidade no atendimento, por exemplo, no serviço público. Todas essas ferramentas que a gente viu até aqui são perfeitamente aplicáveis no serviço público. Perfeitamente aplicáveis, só que, claro, às vezes vai ter alguma variação de acordo com a característica do órgão, a característica do atendimento, a característica do perfil do cidadão que frequenta aquele órgão, mas dá para usar. Sempre tem atendimento no edital, vai ter alguma pergunta ou sobre as 7 etapas, ou sobre pelo menos o significado de uma delas. Você tem que saber a diferença de cada uma das etapas e como proceder em cada uma das etapas. Isso sempre cai. Percebe que tudo que a gente viu até aqui, então, antes de eu explicar as etapas, era para a gente entender como as etapas funcionam. Então, assim, óbvio que dificilmente vai cair em prova. É correto afirmar que o atendente deve sempre sorrir ao cliente. Isso é meio óbvio que sim. Também cai esse tipo de pergunta mais direta. Mas o que mais cai é a importância de todas as dicas que a gente viu na primeira aula no uso nessa sequência dos 7 passos. Esses 7 passos sempre caem, já foi tema de redação, inclusive, de algum concurso bancário, esqueci qual foi o banco, mas que a redação era para você explicar como os 7 passos do atendimento se dão no atendimento bancário. Pô, se você não conhece uma rotina bancária, e provavelmente não conhece, que você está fazendo um concurso para ir para lá, e se você não sabe quais são os 7 passos, a redação não sai da primeira linha. Entendeu? Então tem que ter esses 7 passos. Beleza? Tranquilo?